O que sacrifícios de animais, regras sobre mofo em paredes e, sei lá, calendários de festas sagradas. O que tudo isso pode nos dizer hoje? É uma boa pergunta. A gente vai fazer um mergulho hoje em um dos livros mais intimidadores e talvez por isso mesmo mais fascinantes de toda a Bíblia, Levítico. E a palavra intimidador é perfeita. Para muita gente, Levítico é aquele livro que a gente, sabe, pula na leitura anual da Bíblia. Totalmente. Parece um manual de regras sem pena em cabeça. Mas a nossa missão aqui, e a gente está usando como guia as introduções de duas ótimas Bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida atualizada, a nossa missão é encontrar a lógica por trás de tudo isso. É quase como decifrar o sistema operacional da relação entre Deus e Israel. Gostei disso, o sistema operacional. Então, o nosso objetivo é ir além daquela lista de pode e não pode, para entender o porquê. Revelar como essas leis e rituais que parecem tão distantes, na verdade, formam uma base de uma narrativa gigante sobre Deus e a humanidade. Exato. Ok, então vamos começar pelo básico. O livro é Levítico, a tradição aponta Moisés como autor, e o cenário é o povo de Israel acampado no pé do Monte Sinai. Isso 1 ano depois de sair do Egito. Uhum. Mas o próprio nome já me chama a atenção. A gente conhece como Levítico, que soa como algo tipo exclusivo para os levitas. Exato. O que é uma errança da tradução grega, a Septuaginta. Mas o nome original em hebraico é a primeira palavra do livro, Vaikra. Vaikra. E Vaikra significa "e ele chamou". Nossa, e ele chamou. Que mudança de perspectiva. Só isso já tira o livro da prateleira de manual de regras e coloca na categoria de conversa divina. Isso muda tudo. É Deus iniciando um diálogo. Muda completamente o tom, né? Não é um código legal imposto de longe. É Deus que agora habita ali no meio do acampamento, no tabernáculo que eles acabaram de construir no final do livro de Êxodo, Certo. chamando o povo para perto e dizendo, ok, eu estou aqui com vocês. É assim que a gente vai conviver. A presença de Deus no meio deles era uma realidade nova, incrível e também perigosa. Levítico é a resposta para a pergunta: como um povo imperfeito pode viver na presença de um Deus perfeitamente santo? Faz todo sentido. Se a presença de Deus é como um reator nuclear de pura santidade, no meio do acampamento, você precisa de um manual de segurança muito rigoroso para não ser consumido. Exatamente. Então, qual é a ideia central desse manual? Qual o princípio que rege tudo isso? A palavra é santidade. É a ideia que pulsa em cada capítulo. A frase que resume o livro inteiro está em Levítico 11. Sejam santos, porque eu sou santo. E santidade aqui não é sobre ser bonzinho ou moralmente perfeito. Não é isso. Não. É sobre ser separado, diferente. É a distinção fundamental entre Deus e todo o resto. Certo. E para a gente não se perder nesse mundo de rituais, a fonte Holman nos dá uma espécie de chave mestra com 5 conceitos. Se a gente entende esses 5, o livro todo se abre. O primeiro, você já disse, é a santidade. Exatamente. O segundo conceito deriva direto do primeiro: limpo e imundo. E aqui está um ponto que confunde muita gente. Sim, porque a gente lê sobre não comer carne de porco ou sobre isolamento por doenças de pele e pensa logo em higiene ou saúde pública, mas não é bem isso, né? De forma alguma, ninguém achava que um porco era sujo no sentido de estar coberto de lama, sabe? A questão era o estado ritual. Ser imundo não significava ser pecador. Significava estar temporariamente inapto para participar da vida sagrada da comunidade, para se aproximar do tabernáculo. Ah, então era mais simbólico. Certas coisas tipo contato com cadáver, certos fluidos corporais, o parto, te colocavam meio que fora de sintonia com o sagrado por um tempo. É isso. Perfeito. Você ficava temporariamente desalinhado com a santidade de Deus. Era um sistema de lembretes físicos, sabe, constantes, de que a vida e a morte, a saúde e a doença, tudo estava sob o domínio de Deus e exigia uma abordagem cuidadosa.
Era um jeito de tornar o invisível visível no dia a dia. Entendi. Então essa ideia de limpo e imundo era um lembrete constante no corpo, na rotina, mas quando alguém quebrava uma regra mais séria ou simplesmente sentia o peso da sua imperfeição, aí esses lembretes não bastavam. Suponho que é aí que entra a terceira ideia, É aí mesmo. o sacrifício. Exatamente. O sacrifício era a ação concreta para lidar com a ruptura causada pelo pecado e pela impureza. Eram ofertas santas apresentadas a Deus com múltiplas funções, né? Expressar gratidão, cumprir um voto, mas a função principal era a expiação. O que nos leva direto para a quarta palavra-chave, expiação. É uma palavra com peso. O que ela significa nesse contexto? O termo hebraico é kiper. A fonte Holman explica que a raiz da palavra tem a ver com cobrir ou limpar. A ideia é que o pecado criava uma mancha, uma barreira, sabe? Uma ofensa na relação entre o povo e Deus. A expiação, que envolvia o arrependimento e o ritual do sacrifício, era um meio que Deus estabeleceu para cobrir essa ofensa e restaurar a comunhão. Reconciliar as duas partes que se afastaram. Isso. E quem podia administrar esse processo todo? Não era qualquer um que podia chegar lá e fazer um sacrifício, certo? De jeito nenhum. E essa é a nossa quinta e última palavra-chave: os sacerdotes. Arão e seus descendentes foram separados para serem os mediadores. Eles eram os especialistas treinados, os únicos autorizados a realizar os rituais, a aplicar o meio de expiação. Ok, essa chave de 5 conceitos, santidade, limpo e imundo, sacrifício, expiação e sacerdotes, nossa, realmente ajuda a organizar as ideias. Mas como o livro em si organiza isso tudo? Ele tem uma lógica? Sim, e é uma forma bem didática, na verdade. O livro se desenrola como um curso de treinamento. Primeiro, nos capítulos 1 a 7, ele estabelece as ferramentas, por assim dizer. É o manual detalhado sobre os 5 tipos principais de sacrifícios. Certo. Primeiro as ferramentas do ofício. E depois? Depois, nos capítulos 8 a 10, ele apresenta os especialistas que vão usar essas ferramentas. É a ordenação de Arão e seus filhos como sacerdotes. É uma cerimônia longa, cheia de detalhes. Mas aí, no meio dessa consagração, acontece uma tragédia. A história de Nadab e Abiú. Exato. Os 2 filhos de Arão recém-ordenados decidem improvisar. Eles oferecem fogo estranho, algo que Deus não havia ordenado, e são consumidos na hora pelo fogo divino. Uau, isso é intenso. Logo depois de ordenar os sacerdotes, a narrativa mostra 2 deles sendo fulminados. É como se o livro estivesse gritando: olha, isso aqui é real e as regras não são sugestões. Precisamente. É um lembrete sóbrio e imediato da seriedade de se aproximar de um Deus santo. Não tem espaço para fazer as coisas do seu jeito. A santidade de Deus é uma força poderosa que exige respeito. Ok, então temos as ferramentas, os especialistas e um aviso bem sério. A partir daí, o foco se volta para o resto do povo. Sim. Com as bases estabelecidas, os capítulos 11 a 16 mergulham na vida cotidiana de todo mundo. É aqui que entram as leis de pureza que a gente já mencionou. Animais, parto, doenças de pele. Isso. E toda essa sessão culmina no capítulo 16, com o ritual mais importante do calendário de Israel, o dia da expiação, o Yom Kippur. O dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar mais sagrado de todos para fazer expiação pelos pecados de toda a nação. E a parte final do livro? Os capítulos 17 a 27 são o que os estudiosos chamam de Código de Santidade. O foco se expande ainda mais. Se antes a santidade estava concentrada no tabernáculo, agora o livro mostra como essa santidade deve se manifestar em cada aspecto da vida. Em tudo. Em tudo. Na ética sexual, na justiça social com os pobres, na honestidade nos negócios e até na gestão do tempo, com as festas anuais, o ano sabático e o jubileu. É interessante como o estilo das leis também varia. Algumas são super diretas, tipo um faça isso, não faça aquilo. Outras são mais como estudos de caso, né? Sim, é uma ótima observação. As fontes chamam isso de leis apodícticas e casuísticas, mas a sua descrição é perfeita. Tem mandamentos universais e diretos e também guias para situações específicas, do tipo, se acontecer tal coisa, é assim que se procede.
Isso mostra que não era só uma lista abstrata, mas um guia prático para a vida real. E é aqui que o nosso papo fica, para mim, muito interessante. Porque tanta gente simplesmente ignora esse livro. A Fonte NA até menciona que ele é difícil para leitores modernos por causa desses rituais que parecem tão estranhos. Sim, distantes. Então, por que Levítico ainda importa? Qual a conexão com o que vem depois? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é que, sem Levítico, muito do resto da Bíblia perde a profundidade. É em Levítico que a gente encontra pela primeira vez um dos mandamentos mais famosos de todos os tempos. Não me diga que... Sim, em Levítico 19:18. No meio de todas essas regras sobre sacrifícios e pureza, a gente lê: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uau! O mesmo mandamento que Jesus, séculos depois, chamaria de o segundo maior de todos. O coração ético do Novo Testamento já pulsava aqui. Que sacada! Isso sozinho já justifica ler o livro. Mas a conexão não para por aí, né? Especialmente para o pensamento cristão. De modo algum. Para os cristãos, Levítico é como o manual que explica o problema para o qual Jesus é a solução. Todo esse sistema que a gente descreveu, a necessidade de um sacrifício perfeito para cobrir o pecado, o papel de um sumo sacerdote como mediador, tudo isso cria uma tensão, uma pergunta. Do tipo, como podemos de fato ser limpos de uma vez por todas? Exato. E a resposta cristã é que Jesus cumpre todos esses papéis. Ele é o sacerdote perfeito, o sacrifício definitivo. Certo. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, fala muito sobre isso. Exatamente. O livro de Hebreus é basicamente um comentário aprofundado sobre Levítico. Ele argumenta que o sangue de bodes e touros só cobria o pecado temporariamente. Mas o sacrifício de Cristo o remove de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote que garante uma redenção eterna. Sem entender o sistema de Levítico, a profundidade do que o Novo Testamento diz sobre a obra de Cristo se perde. Então, resumindo o que a gente aprendeu. Levítico, longe de ser um livro de regras empoeiradas, é um guia profundo, quase arquitetônico, sobre como uma comunidade imperfeita pode sequer começar a viver na presença de um Deus santo. Ele nos dá o vocabulário fundamental, santidade, sacrifício, expiação, que ecoa por toda a Bíblia. E mais do que um vocabulário, ele nos mostra a gravidade do pecado e a imensa graça de Deus em prover um caminho para a reconciliação. Não é um livro sobre como o povo alcança a Deus, mas sobre como Deus, em sua santidade, cria um caminho para que o povo possa se aproximar dele. Isso me deixa com um pensamento. Numa cultura como a nossa, que valoriza tanto a autonomia, a autenticidade, o faça do seu jeito, Sim. O que a gente pode aprender com a ênfase radical de Levítico na santidade comunitária, onde as ações de uma única pessoa, seja um ato de impureza ou a desobediência de Nadab e Abiú, impactavam o bem-estar e a segurança de todo o povo na presença de Deus. Isso desafia muito a nossa noção de fé individualista, não acha?